Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero pensar contigo sobre chamado. E aí, você tem um chamado? Você acredita ser alguém que tem um chamado? Sim, um chamado da parte de Deus. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Eu mesma tinha muitas dúvidas a respeito disso. E quando eu tinha 18 anos, alguns anos atrás, eu recebi o meu chamado, o chamado de Deus. E eu tive muitas dúvidas, muitas inseguranças, me sentia, na verdade, inadequada, que é o que a gente sempre se sente, inadequado. A gente pensa assim, bom, Deus tinha tanta gente para chamar, por que Ele me chamou? A gente se sente tão incompleta, tão incapaz, tão, talvez, inadequado para corresponder a uma voz, a um chamado tão grandioso que é o chamado de Deus. Mas te explicando algo muito importante, que eu acho que isso faz diferença, é que existe o chamado que ele é geral. Todos nós somos chamados por Deus, chamados para fazer discípulo, ide, fazei discípulo. Todos nós podemos cumprir esse chamado. E existe aquele chamado que ele é específico. É quando Deus te chama para cumprir uma missão, além de gerar discípulos, além de ganhar vidas, você vai cumprir uma missão. Que são aí os 5 ministérios, você tem um chamado específico de uma área. E aí você vai descobrindo, à medida que você vai caminhando com Deus em obediência, você vai descobrindo aquilo que Deus quer na sua vida. Um exemplo muito claro disso é a vida de Abraão. Deus o chama, lá em Gênesis no capítulo 12, Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Meu Deus do céu, imagina aqui Abraão recebendo esse convite de Deus, esse chamado de Deus, essa intimação de Deus, ele ouvindo aquela voz, e agora ele correspondendo a isso, ele tendo que deixar, sim, porque seguir implica em deixar. Abraão teve que deixar a sua parentela, a sua terra, talvez o seu trabalho, as suas atividades, os seus amigos, laços. Ele teve que romper para crescer, para avançar, para ir em outra direção. E eu quero te desafiar, todo esse mês aqui eu quero poder desafiar a tua vida a pensar sobre chamado, a pensar sobre vocação, a pensar onde você está diante desse chamado. Talvez você seja alguém vocacionado e que está esperando ou precisando apenas ouvir uma palavra que venha estartar a sua vida no que se refere a corresponder àquilo que Deus quer para você. Eu quero te deixar uma palavra de ânimo. Prossiga. Alimente esse chamado. Às vezes nós deixamos o chamado de lado. Nós nos distraímos com outras coisas. E aí vamos fazer outras coisas e tudo que você alimenta é aquilo que vai crescer, é aquilo que vai prosperar, é aquilo que vai avançar. E eu quero te desafiar. Se você compreende que tem um chamado específico de Deus, eu quero te desafiar. Alimente esse chamado. Alinhe-se à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Ele vai te orientar por toda a trajetória. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. E fique comigo. Vamos pensar sobre chamado.